Olá, meus amigos, amados irmãos e irmãs. Nós estamos aqui para mais uma mensagem da Maratona dos 150 Dias. Eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, a se inscrever no canal, amados. Se inscreva no nosso canal, compartilhe as mensagens. Permaneça conosco até o final dessa mensagem. Eu quero abençoar a sua vida orando por você. E eu quero também te convidar a permanecer firme. Eu sei que muitas pessoas têm nos acompanhado, têm assistido os vídeos desde o início, desde o primeiro vídeo. E olha que nós já estamos com mais de 90 dias de mensagens. E como eu tenho dito desde o primeiro dia, eu tenho a plena convicção que nós chegaremos no final ainda mais abençoados, ainda mais fortalecidos, ainda mais edificados, ainda mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Eu quero meditar com vocês no livro de Gênesis, o capítulo é 39, eu quero ler dois versículos, 22 e o 23. E a palavra de Deus diz assim: o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele. Tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu li Gênesis 39, versículo 22 e 23 para nossa breve meditação. Eu não li toda a história, amados, para ganhar um pouco de tempo, mas isso daqui está contando a história de José. José foi pastor de ovelhas, ele foi um escravo, ele foi prisioneiro e chegou a governador. Olhando essa diversidade de ocupações, nós podemos ficar intrigados, amado. Como um homem pode ter tantos altos e baixos em sua vida? Porém, foi isso mesmo que aconteceu com José. José, ele teve alguns altos e baixos. Para que nós possamos entender um pouco essa diversidade de funções, é preciso que nós conheçamos um pouco a respeito da vida de José. José era um homem, um moço, mais jovem do seu pai, o predileto. Ele tinha uma predileção do seu pai, e isso fez com que os seus irmãos tivessem muita inveja dele. E além disso, ocorreram algumas situações que vieram a piorar ainda mais a situação. E uma dessas situações foi o fato do pai ter dado a ele uma capa, que normalmente era se dava ao primogênito, e isso não aconteceu. O pai presenteou José com essa capa. Outra coisa que aconteceu foi José ter contado um sonho que ele teve, onde todos se curvavam a ele, inclusive os pais. E tudo isso foi gerando no coração dos irmãos muita ira, muita raiva. Foi gerando no coração dos seus irmãos o desejo de vingança, o desejo de matá-lo. E assim, num determinado dia, ele foi enviado pelo seu pai para observar os seus irmãos que estavam pastoreando perto de uma cidade. E de longe eles avistaram José e tramaram no seu pensamento matá-lo. E houve uma discussão se deveriam ou não matá-lo, e resolveram, depois de jogá-lo numa cisterna, resolveram vendê-lo como escravo. Com vista em contornar essa situação, eles acabaram contando para o pai uma mentira de que José tinha sido atacado por uma besta fera, que José tinha morrido, e na verdade eles tinham vendido José como escravo. E José, quando ele chegou no Egito, ele foi também vendido para um homem chamado Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó. Potifar era um homem poderoso no Egito. E José foi
ser escravo desse homem. José tinha sido levado para o Egito e acabou sendo vendido para esse homem, e esse homem, percebendo todas as qualidades dele e vendo que o Senhor prosperava tudo que ele fazia, acabou dando o controle da sua casa nas mãos de José. Perceba que José, de escravo, passou a comandar todos os negócios daquele homem. Até que um dia a mulher desse comandante do exército ficou perseguindo José. Diariamente ela insistia para que ele fosse para a cama com ela. E José não concordava. Ele evitava ao máximo ficar perto dela. Entretanto, um belo dia, ela armou e agarrou José, mas ele fugiu e correu para fora da casa. Porém, durante a fuga, a sua capa ficou na mão daquela mulher. E ali, quando ela percebeu que ele tinha fugido, tinha desprezado ela, e ela com a capa na mão, ela começou a gritar e acusou José de ter entrado em seu quarto e tentado agarrá-la, obrigando a lutar e a gritar o mais alto que ela pudesse. A verdade, amados, que também ele foi envolvido numa trama, numa mentira. E o seu dono, Potifar, quando soube disso, ele acabou mandando prendê-lo. E José foi preso. Ficando preso, José também foi tido como um rapaz bom, e o carcereiro também percebeu que Deus o prosperava em tudo que ele fazia, e José de novo foi colocado como o comandante, podemos dizer assim, como aquele que cuidava de todas as coisas dentro da cadeia. Perceba que José conquistou a simpatia do carcereiro e ele foi colocado como encarregado de todos os outros presos. E era ele que comandava tudo o que acontecia naquele local. Isso é, o carcereiro passou a não se preocupar mais com tudo que estava sobre a responsabilidade de José, já que o Senhor era com ele e o abençoava em tudo o que ele fazia. Perceba que nós chegamos aqui no versículo que eu li. Passando alguns anos, o rei teve 2 sonhos. E José foi chamado ao palácio para interpretar o sonho do rei. E José interpretou, achou graça aos olhos do rei, e José foi colocado como governador do Egito. E num belo dia, José teve a oportunidade, por causa da fome que assolava aquela terra, e teve a oportunidade de ficar cara a cara, frente a frente com os seus irmãos. Era a hora de José se vingar, era a hora de José pegar todos aqueles anos de sofrimento e fazer todos pagar por isso. Mas não foi nada disso que ele fez, amado. José perdoou todos. José perdoou a todos. José foi um homem próspero. José, em nenhum momento, amados, ele deixou de crer nas promessas do Senhor. Perceba que nós estamos aqui, amados, e eu estou querendo chamar a sua atenção para contar o segredo do sucesso. José foi um homem de sucesso. Apesar de tudo isso que aconteceu na vida dele, o fato dele ter sido vendido como escravo, ter passado um período na prisão, essa história ela tem um desdobramento maravilhoso. Ela tem um desdobramento maravilhoso, porque nós vemos a mão do Senhor em todo momento. E qual é o segredo, amados? O segredo de José ter sido um homem de sucesso. José ter sido uma pessoa bem-sucedida.
Deus abençoou ele com sucesso. Ele foi uma pessoa bem-sucedida. José, amados, ele em nenhum momento ele deixou de ser fiel ao Senhor. Em nenhum momento José deixou de ser fiel. Se você olhar todo o contexto aqui, se você ler com calma, você vai perceber que ele foi fiel ao Senhor a todo tempo. E olha onde a fidelidade o levou. Por um tempo, o levou para a prisão. Por um tempo, o levou como escravo na casa de Potifar. Mas depois, amado, o levou a governador. O levou ao mais alto posto. Depois de Faraó, ele comandava tudo no Egito. Perceba o quanto a fidelidade de José para com Deus o fez prosperar. José teve sempre a bênção do Senhor. Deus sempre quer que nós sejamos bem-sucedidos, amados. Que consigamos sucesso em todas as nossas vidas. Porém, nós não podemos nos iludir achando que conseguiremos isso sem sermos fiel ou sem total fidelidade ao Senhor. A vida desse homem nos mostra de forma muito clara tudo isso. Muitas vezes, corremos desenfreadamente na busca da prosperidade, do sucesso. Queremos a todo custo ser bem-sucedidos. Não há nada de errado nisso, amados. É bênção. Não há nada de errado querer ser próspero. Não há nada de errado querer possuir coisas. Porém, o que nós precisamos entender é que estas coisas não são a causa, e sim a consequência. O que nós temos que entender que tudo isso que nós conquistamos, que nós conseguimos, não é causa, é consequência. E aqui José nos mostra que é consequência de uma vida de obediência, de uma vida de reverência, de uma vida de fidelidade, de uma vida reta diante do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para isso, amados, para que você decida a viver uma vida reta, uma vida abençoada, uma vida de fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Eu tenho a certeza, amados, que isso trará bênção, prosperidade, multiplicação sobre a sua vida. Ninguém tem condição de decidir e conseguir ser vitorioso, amados. Ninguém tem condição de decidir ser vitorioso. Porém, todos podemos decidir e conseguir ser fiéis ao Senhor. E na fidelidade vem a vitória. Perceba que eu não consigo decidir ser vitorioso, mas eu posso decidir a ser fiel. E na fidelidade eu consigo a vitória. Perceba, amados, o quanto essa fidelidade ao Senhor pode trazer para a sua vida e para a minha vida. Siga os conselhos do Senhor contido na palavra de Deus. Siga os conselhos do Senhor. Foi isso que marcou a vida de José, fidelidade. E é isso que Deus quer de nós. E na medida que conseguimos nos comportar dessa forma, Ele sempre será conosco e nos abençoará em tudo o que fizermos. Eu tenho certeza, amados, que na sua fidelidade para com Deus, Ele suprirá todas as necessidades e o desejo do seu coração. A palavra de Deus diz que o Senhor não sonega bem algum ao filho que anda em retidão. Seja um filho obediente, seja fiel ao Senhor e à sua palavra. Continue firme, continue com os olhos fitos nele, continue com os olhos fitos no nosso autor e consumador da nossa fé. Ele é fiel, ele não mudou.
continua o mesmo. E eu creio que Ele vai transformar dia após dia a sua vida numa vida abençoada e vitoriosa em todas as áreas, em nome de Jesus. Pai querido, amado e todo-poderoso, eu quero te louvar, eu quero te glorificar, Senhor, eu quero te exaltar, eu quero te dar graças, Pai, por tudo quanto tens feito em nosso meio, por tudo quanto o Senhor tem revelado aos nossos corações. Nós temos, Senhor Deus, a cada dia comido um pouco da tua porção, da porção da tua palavra. E isso tem, Senhor Deus, edificado as nossas vidas, tem fortalecido as nossas vidas e tem nos tornado cada vez mais íntimos do Senhor e da sua palavra. Que nós possamos cada vez mais, Senhor Deus, ter sede e fome da tua palavra, para que nós possamos crescer, Pai, em graça, em conhecimento, e que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, aprender cada vez mais a respeito da fidelidade ao Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, viver uma vida de fidelidade, uma vida de lealdade, uma vida de entrega, uma vida, Senhor Deus Todo-Poderoso, de rendição ao Senhor e à Tua palavra. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, receber do Senhor vida e vida com abundância, vida vitoriosa. Nós queremos, Senhor Deus, ser prósperos em todas as áreas das nossas vidas. E nós decidimos, Pai, em nome de Jesus, ser bênção na vida das pessoas. E também, Pai, nós te pedimos que o Senhor possa continuar nos abençoando. Nós decidimos, Pai, ser fiéis ao Senhor na certeza que o Senhor, Pai, em contrapartida, continua abençoando as nossas vidas. Eu não estou falando de barganha, Pai. Eu não estou falando de troca. Eu estou falando, Senhor Deus, de sinceridade do coração. Nós decidimos, Senhor Deus, ser fiéis ao Senhor, não por aquilo que o Senhor nos dá, mas por tudo aquilo que o Senhor é. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é tudo o que nós precisamos. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, continua abençoando a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, desses meus amados. E que o Senhor possa, Pai, continuar suprindo a vida deles em todas as áreas, em nome de Jesus. Eu abençoo todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Paz no seu coração, beijo no seu coração, meu querido, minha querida. Até a próxima, se o Senhor permitir. Fiquem com Deus.